hoje é exatamente sobre ele, sobre a loucura. Pois é, o grande rei dos reis da Babilônia, Nabucodonosor, ficou completamente maluco, né? Doença de demência o acometeu e nós vamos ver como isso aconteceu. Lembrando que Nabucodonosor foi o maior imperador, né, do Império Neobabilônico, o rei mais poderoso. Reinou por 44 anos. É muito raro ter um reinado tão longo na história da antiguidade, de tantos impérios. Alguém que tem assim mais de 30 anos já pode dizer que foi, sem dúvida, um grande rei. Então, dos 70 anos que durou o Império Neobabilônico, 44, muito mais do que a metade, foram de Nabucodonosor. E ele teve um domínio incrível territorial. Vamos ver aí no mapa, olha a área do Oriente Médio em que ele estabeleceu o seu domínio. Todo o norte da Arábia, ameaçou bastante o Egito ali na parte oriental, toda a área da Palestina, da Síria e da Assíria, que foi a primeira conquista dos babilônicos em uma rebelião. Vamos ver então como foi essa história, como é que Nabucodonosor ficou tão maluco assim. Vamos ler o capítulo 4. Vamos lá, livro de Daniel, capítulo 4, versículo 1 em diante. O rei Nabucodonosor a todos os povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa e feliz no meu palácio. Tive um sonho que me espantou, e quando estava no meu leito, os pensamentos e as visões da minha cabeça me turbaram. Então entraram os magos, os encantadores, os caldeus e os feiticeiros, e lhes contei o sonho, mas não me fizeram saber a sua interpretação. Por fim, se me apresentou Daniel, cujo nome é Beltesazar, o nome do meu Deus, e no qual há o Espírito dos deuses santos, e eu lhe contei o sonho. Nós vemos que o livro de Daniel tem um capítulo especial, que não foi escrito necessariamente por um escriba ou por Daniel, mas tudo indica uma narrativa do próprio Nabucodonosor, não é isso, Bispo G? Porque ele fala aí em primeira pessoa, né? Ele começa saudando. Então, seja quem foi que escreveu a narrativa falada, ou talvez de próprio punho de Nabucodonosor. Na verdade, é um texto como se ele estivesse dando um alerta para todo o império que ele dominava, porque ele reconheceu que realmente o Deus Todo-Poderoso não era ele, era o Deus de Israel, o Deus que criou os céus e a terra. Então é interessante que ele começa falando da história de um momento muito importante na sua vida, de um sonho que ele tem. E tudo indica que já está no final do seu domínio, né, do seu reinado, nas últimas décadas do seu reinado. Então Nabucodonosor já tinha uma certa idade, ele já estava ali preparando um sucessor com certeza, e aí ele tem um sonho terrível, uma visão que novamente os sábios, os caldeus, não puderam interpretar. E aí ele vai chamar quem? O grande Daniel. Então depois que ninguém resolveu, bom, vou chamar o Daniel que não tem jeito, tem coisa que só ele sabe interpretar. Vamos ver então qual que era essa visão. Vamos ver a narração de Nabucodonosor sobre a visão que ele teve antes de Daniel interpretar. Vi uma árvore muito alta, plantada no centro da terra. A árvore cresceu e cresceu até tocar o céu e era tão grande que podia ser vista de qualquer lugar do mundo. As suas folhas eram belas e ela dava tantas frutas que o mundo todo podia se alimentar delas. Animais selvagens descansavam na sombra da árvore, as aves faziam ninhos nos seus galhos e todos os seres vivos se alimentavam das suas frutas. Eu ainda estava sonhando quando, de repente, vi um anjo que descia do céu e dizia em voz muito alta: derrubem a árvore, cortem os seus galhos, tirem as folhas e joguem fora as frutas.
Espantem os animais que estão descansando na sua sombra e as aves que estão nos seus galhos. Mas deixem ficar o toco e as suas raízes e os amarrem com correntes de ferro e de bronze, no meio do capim bravo no campo. Assim o sereno cairá sobre esse toco e esse homem, e ele comerá capim como os animais. Ele perderá o juízo e começará a pensar como animal. 7 anos viverá assim. Esta é a sentença dada pelos anjos. Pois é, que sonho maluco. O interessante desse sonho, Bispo G, é que muitas narrativas mitológicas, tanto da Suméria, que era o povo que estava ali antes dos babilônicos, como também na mitologia babilônica, assim por diante, falam sobre essa referência de uma árvore universal. Eles têm muito isso na mitologia. É interessante como Deus usa essa figura para que ele entendesse também o que aconteceria com ele, não é? Agora, nós vamos ver aí uma interpretação muito interessante por parte de Daniel e algo desafiador. Por quê? Nabucodonosor percebeu que o sonho não era bom. Não era, né? Até assim, o começo parece romance, aquela coisa maravilhosa, a árvore que tocava o céu. De repente vem um anjo do céu. E ele até usa o termo sentinela, né? Como se fosse um vigia. Eles tinham esse reconhecimento, né, dos anjos, né, desse tipo de ser espiritual. E ali, ele fala que esse anjo veio e condenou aquela árvore, enfim, cortou a árvore, deixou só o toco dela com as raízes, aquela situação de cadeia e tudo mais. E ele entendeu que alguma coisa era relacionada a ele. Então Daniel vai dar essa interpretação terrível para Nabucodonosor. Vamos ler. Vamos lá, livro de Daniel, capítulo 4, versículos 19 a 27. Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito por algum tempo, e os seus pensamentos o turbavam. Então lhe falou o rei e disse: Beltesazar, não te perturbe o sonho, nem a sua interpretação. Respondeu Beltesazar e disse: Senhor meu, o sonho seja contra os que te têm ódio, e a sua interpretação para os teus inimigos. A árvore que viste, que cresceu e se tornou forte, cuja altura chegou até o céu, e que foi vista por toda a terra, és tu, ó rei, que cresceste e vieste a ser forte. A tua grandeza cresceu e chega até ao céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será como os animais do campo, e dar-te-ão a comer ervas como as dos bois, e serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Quanto ao que foi dito, que se deixasse a cepa da árvore com as suas raízes, o teu reino tornará a ser teu, depois que tiveres conhecido que o céu domina. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe termo pela justiça em teus pecados e em tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Começa o diálogo, Daniel falando que, olha, rei, um negócio não é bom. Dá a entender, por ele ter ficado atônito, Bispo G, que havia uma amizade, havia um respeito bem grande, uma amizade entre Nabucodonosor e Daniel, né? Ela é uma amizade realmente profunda, né? Foram muitos anos, a confiança que ele tinha. Aliás, era uma prática, né, esse tipo de confiança, né? Porque os eunucos, eles gozavam desse privilégio. E ainda mais no caso de Daniel, um homem de Deus, já tinha dado todo tipo de testemunho da fidelidade, então mais ainda, né? Agora, resgatando um fato que o império que nós estamos falando é o Neobabilônico. Havia um império anterior chamado Império Babilônico, que nasceu com Babel. Babel é a região da própria Babilônia, e nós já ensinamos isso. O interessante é a figura de uma árvore que toca o céu. E o desejo, quando construíram a Torre de Babel, era o de alcançar o céu. Então aqui Deus mostra exatamente essa referência do mesmo espírito, né, da Babilônia, de Babel, ele tocando o céu,
mostrando realmente que ele era um homem forte, que aquela árvore representava ele mesmo, Nabucodonosor, e o seu domínio, na verdade, o império que ele estava ali, que estava em suas mãos, e que tudo estava ao redor dele. Os animais, quer dizer, todos estavam ali se alimentando, todos viviam, ele tinha um domínio aparentemente pacífico. Mas aí vem a revelação de quando vem um anjo e corta, significava o quê? Que por um tempo aquilo não existiria mais. Haveria um tempo sem este domínio. Não quer dizer que seria arrancado definitivamente, porque preservou as raízes. Por isso que Daniel falou, ó, por um tempo vai perder esse domínio, e fala de laços como grilhões, né, que iriam prender ali, algemas, né, poderíamos dizer, que significava realmente uma prisão na alma dele, uma prisão espiritual que afetaria diretamente a alma de Nabucodonosor. E que seria durante um tempo, e que o coração dele, na linguagem revista atualizada, fala do coração, que seria transformado de humano para um coração de animal. Ou seja, ele iria agir como um animal. Ele perderia a sua razão natural. Então, era uma palavra muito direta para Nabucodonosor. Agora, Bispo Gil, o que é curioso é o final, porque Daniel, ele entende que o dom profético tem só um motivo, para que o homem tome uma ação contrária, para que o homem corresponda, reaja. Então ele avisa Nabucodonosor, fala, olha, para que haja tranquilidade, para que não chegue a acontecer isso, se arrependa, ajude os pobres e assim por diante. Então a importância do dom profético, que ali Deus manifestou para o próprio Nabucodonosor. E olha que é a terceira vez que Nabucodonosor vai reconhecer que Deus é poderoso. Não é? Já tinha acontecido no capítulo 2, no capítulo 3, e agora será no capítulo 4. Será a terceira vez que ele vai reconhecer o poder de Deus. Então as outras duas não foram suficientes para ele ter esse entendimento. Então Deus permitirá que ele seja tomado por uma prisão na alma dele, a ponto dele ficar completamente insano, perder as suas faculdades mentais, ir ao campo. Então ele estaria fora ali de um convívio civilizado e estaria agindo como um animal no campo. E isso realmente vai acontecer, né? Então vamos ler como isso aconteceu. Vamos lá, livro de Daniel, capítulo 4, versículos 29 a 36. Ao cabo de 12 meses, passeando sobre o palácio real da cidade de Babilônia, falou o rei e disse: Não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, como o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Falava ainda o rei quando desceu uma voz do céu: A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino. No mesmo instante se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi expulso de entre os homens e passou a comer erva como os bois. O seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceram os cabelos como as penas da águia, e as suas unhas como as das aves. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempiterno, e cujo reino é de geração em geração. Buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes, fui restabelecido no meu reino, e a mim se me ajuntou extraordinária grandeza. A visão falava que seriam 7 tempos que permanecia nesse estado de demência. Ninguém sabe se foram 7 anos, 7 meses, 7 dias, 7 luas, enfim. O ponto é que foi um período em que ele ficou afastado mesmo, né, do reino, e ele passou a agir como um animal. Agora, o intervalo de quando ele teve o sonho e a revelação foi um intervalo de 1 ano, 12 meses. 12 meses que ele poderia ter tomado uma atitude para não viver essa sentença. Então, Bispo G, existe coisas diferentes, existe destino e existe a vontade de Deus. E ele optou pelo destino. Ele optou pelo destino e, de uma certa forma, ele foi influenciado, porque nós estamos lidando, o livro de Daniel é um livro que fala sobre principados, sobre entidades. E a gente sabe que a marca de Babilônia sempre foi a exaltação do homem acima de Deus. Então, quando eles fizeram
ali em Babilônia, a Torre de Babel, nada mais era para ter o nome deles alcançando o céu, como você falou, o tipo da árvore, e o nome deles ficarem célebre. Então, o que era? Era a marca da soberba. E essa marca era uma entidade maligna, tanto que o que vem contra ele é um vigilante. Porque o desdobrar desse tipo de soberba, ele ia fazer aquilo que realmente o principado da Babilônia queria, que iria trazer uma destruição, uma assolação muito grande. Então, era para ele se posicionar. O vigilante veio, o anjo chamado vigilante veio, para que aquele processo maligno, que desde o início, Deus não se agrada de forma nenhuma. Nós vemos lá o que aconteceu, o Senhor mandou lá aquela confusão de línguas. E agora, para ele, da mesma forma, tudo acontecendo, eu poderia dizer um remonte em Babilônia daquilo que era o início, essa malignidade, né? Então, aí vem essa sentença para quebrar essa malignidade que poderia vir depois. Ele continuou cheio de si, vamos ver algumas imagens, por quê? Ele estava ali passeando, viu tudo que construiu, porque Babilônia era uma cidade tremendamente edificada, não existia cidade como a Babilônia, e olha que o Egito tinha cidades incríveis, mas não tinha nada na época como a Babilônia. O próprio Alexandre o Grande, que era um imperador grego, 200 anos depois, falou, não tem nada igual a Babilônia, era um negócio absurdo, pelos jardins suspensos, né, pela forma como foi construída, né, o portal de Ishtar, tinham 2 templos dentro, o templo de Marduk e o templo também de Ishtar, a forma que é o famoso zigurate, que ainda preconizava a questão, né, da Torre de Babel, de ir em direção aos céus, era algo majestoso, era algo assustador. Então imagine que ele colocou ali dentro a flora, ele fez os canais, os dutos, os aquedutos, coisas assim espetaculares. O que Nabucodonosor construiu era realmente incrível. Só que subiu à sua cabeça. Acabou gerando uma condenação para ele, como o bispo G disse. Acabou ficando extremamente confuso, perturbado, ao ponto de ficar louco. Alguns classificam, alguns estudiosos, que a doença de demência que ele teve ainda se chama, né, licantropia. Que é quando a pessoa ela passa a agir como um animal, imitar animais. Perdão, e principalmente o lobo, né? Que é mais assim, o feitio de um lobo. Então, o animal realmente exposto, comendo grama, assim, como realmente ele ficou. Então, e os detalhes, né? Porque o orvalho que caía sobre o toco daquela árvore cortada, agora ele, né, debaixo daquele orvalho, então imagina, molhado. Acredite que foi um bom tempo, não foram poucos dias não, porque unhas cresceram, o pelo todo no corpo, então foi um grande tempo. E o importante é nós fazermos uma ligação com a visão que ele teve no capítulo 2, porque Deus tocou no cabeça do reino. Então era uma preocupação muito grande para todo o império. O rei, ainda mais o nome, Nabucodonosor, era adorado, ele era pop, né? Ele era popular, era um rei tremendo para o seu povo. Então, imagine a questão de, até mesmo ali a corte, preservá-lo. Então, quando fala assim que ele foi depois recolhido pelos seus conselheiros, então havia ali também todo um cuidado dentro da corte de preservá-lo, de ninguém saber aquele momento que estava acontecendo com ele, porque isso traria um abalo para o reino, com certeza. E, na verdade, Bispo G, acabou acontecendo, porque depois que ele morre, todos os reis são fracos, são limitados, né? O próprio filho foi morto pelo outro, então é uma coisa realmente maluca. Nunca mais, depois de Nabucodonosor, o Império Neobabilônico ficou com a glória, né? Como tinha com ele. Então isso é uma demonstração clara, ele mesmo confessa isso no capítulo, que o Deus verdadeiro é o Deus de Israel. E ele fala no último versículo, como o Rei dos Céus. O único momento assim da Bíblia, o único livro que trata várias vezes esse termo, né? Deus como o Rei dos Céus. Então, os céus acima de tudo, né? Não teria como ele ser maior do que os céus. Mais uma vez, uma alusão a Babel, a Babilônia, toda a origem espiritual da Babilônia. É tremendo. E esse 4º capítulo ele termina com a seguinte palavra: e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Ele sentiu na pele, literalmente. Muito bem. Então, essa foi a aula de hoje.
Antes de nós revisarmos, quero dar a dica Gospel Bay, que é esta coleção para você aprender mais como servir ao Senhor. Você que tem ministério, você de uma outra denominação, está em um livro que vai te auxiliar a você servir com excelência a igreja, aonde você congrega, aonde você trabalha. É a formação de aspirantes, de diáconos e de presbíteros. Nós chamamos de coleção Formação Apostólica. Então, em um livro você vai aprender sobre a visão da igreja, a visão apostólica. No outro é como servir o corpo de Cristo. As práticas básicas de um obreiro, de um oficial da casa de Deus. E como se desenvolver na palavra e na liderança, como um presbítero na Bíblia. Imagine, 30 anos de Visão Renascer estão aí resumidos para auxiliar o seu ministério. Esses livros também compõem os cursos presenciais do Centro de Estudos Apostólico. Adquira essa coleção com preço acessível e pagamento facilitado no site gospelbay.com.br ou pelo Televendas 3500-1222. Você vai receber com toda a comodidade e segurança na tua casa. O Gospel Bay é a loja virtual da Rede Gospel de televisão. Nova loja Gospel Bay. Os seus artigos preferidos agora estão ainda mais acessíveis no site gospelbay.com.br. Mais ágil, mais simples e mais seguro. Acesse agora mesmo o novo site gospelbay.com.br e boas compras. O tema da aula hoje foi a loucura de Nabucodonosor. Vamos revisar? Na aula de hoje, estudamos o capítulo 4 do livro de Daniel, sobre mais um sonho de Nabucodonosor no final de seu reinado, uma sentença espiritual contra sua soberba e arrogância. O sonho foi revelado por Daniel que Nabucodonosor sofreria uma doença de demência por um período para reconhecer que a majestade pertencia só ao Senhor Deus de Israel. Curiosamente, este texto era uma narrativa do próprio rei Nabucodonosor, não de Daniel. Tome nota da agenda do programa Escola de Profetas. Não perca a oportunidade de se aperfeiçoar mais no conhecimento da Palavra de Deus e desenvolver seu ministério. Participe dos cursos do Centro de Estudos Apostólico. Para mais informações, acesse ceaapostólico.com.br ou entre em contato pelo telefone 11 3203 0641.